Vamos confeccionar esse shortinho da Camila Coelho, que tá sendo sucesso lá no Instagram. Eu utilizei o fio Cleia 1000 na cor creme e vou estar usando o mesmo fio para estar confeccionando, tá? Esse shortinho eu usei menos de um rolinho, então talvez pro M e pro G, pro M use um rolinho inteiro e pro G use um rolinho e meio. Vamos usar cabo duplo, tá? Então, pegar um fio de dentro e um de fora e uma agulha de 2 milímetros. Para a confecção da peça, é bem simples, tá? A gente vai precisar da medida do quadril ali. Então, para o tamanho M, geralmente 99 a 105 centímetros é o tamanho que eu tenho como base para fazer peças nessa medida, nesse tamanho M, tá? A tesoura, que é o tradicional, então a agulha 2 milímetros, o fio Cleia 1000, pode ser usado qualquer fio, não precisa ser esse, e o fio de nylon, gente, o fio de nylon eu aconselho tá usando acima de 1, tá? Então tem que estar aqui, tipo, 1 milímetro, aqui o meu é 0,40, então eu tive que usar 3, né, 3 fiozinhos pra conseguir dar o efeito aqui do babado, ó. E mesmo assim ele não fica firme, então se for de 1 a 1,5, eu aconselho pra ele ficar mais firme, mais resistente pra fazer os babados, tá bom? Então, a gente vai começar por essa parte aqui, ó, tá? A gente vai começar daqui pra baixo. Então, aqui eu comecei fazendo carreiras tubular por 9 carreiras. Porém, depois eu fui fazer, a gente precisa fazer carreira vai e vem, só que fica essa marcação. Então, a gente vai trabalhar um pouco diferente. Para não ficar essa marcação, a gente vai fazer carreira vai e vem, só que de forma tubular, tá? Então, vamos pegar a medida do quadril, menos 15 centímetros. Então, se é 105 o meu quadril, por exemplo, eu vou fazer uma correntinha de 90 centímetros para dar o tamanho exato ali, tá? O meu ponto, ele é bem largo, então, eu tiro 15 centímetros por conta disso. Se eu tenho o ponto bem apertado, você tira menos, tá? Pode tirar 10 centímetros ou até 8 centímetros. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha nessa medida e já vamos voltar fazendo uma carreira de ponto alto, tá? Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Ó, fiz os meus 90 centímetros sem esticar muito, ó. Até passou um pouquinho aqui, ó, 94, só por garantia, tá? Então, vou fechar a minha correntinha, analisa ali se você tá fazendo do lado certo, ó. Puxa, 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 volta lá no final e prende com uma correntinha. Um ponto baixíssimo, tá? Então, prendeu aqui, a gente vai voltar essa carreira inteira, fazendo ponto alto sobre ponto alto, ó. Prendi. E vamos fazer, então, trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, 3 correntinhas para subir, e depois vem fazendo um ponto alto em cima de cada ponto de base. Fiz aqui o meu cordão de correntinhas, o meu deu 92 centímetros, preferi fazer um pouquinho mais, que é melhor sobrar do que faltar. Então, vim aqui na minha última correntinha, prendi com ponto baixíssimo e vou subir, né? Vou fazer, ó, um pontinho baixo, volto aqui no mesmo, faço, ó, tá vendo? Deixa eu voltar aqui pra vocês verem. Fiz uma correntinha ali, vim no buraquinho onde eu inseri o ponto baixíssimo, insiro a agulha, puxo, faço um ponto baixo, faço mais uma correntinha e ele já vai dar o meu primeiro ponto alto. Então, eu vou vir aqui nessas outras correntinhas e em cada ponto de base eu vou fazer um ponto alto. Então, é um ponto alto para cada correntinha, tá? Isso por toda a carreira. Quando voltar aqui no final, eu vou mostrar para vocês como que eu faço da forma tubular com carreira vai e vem, para quem não sabe. Para quem já sabe como que faz 9 carreiras nessa forma, tá? Que é essa a altura que a gente precisa para dar o shortinho. Então, se você já sabe que é acelerar o processo, pode passar aí e fazer as 9 carreiras sem precisar, tá? Fiz o meu cordão aqui de 92 centímetros, preferi fazer 2 centímetros a mais, justamente pra garantia, né? Porque eu vou fazer o ponto um pouquinho mais fechado, então, pra mim tá bom. Vou anexar, então, ó, eu analisei, ver se tá tudo certinho do mesmo lado as correntinhas, vim aqui no final e vou prender com ponto baixíssimo.
Então, eu vou fazer uma correntinha pra subir, vou vir no mesmo ponto onde eu fiz o ponto baixíssimo e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais uma correntinha pra dar altura pro meu primeiro ponto alto, tá? Então, esse aqui equivale como um ponto alto. Vou vir no próximo, na próxima correntinha, vou fazer mais um ponto alto. Então, para cada ponto de base, é um ponto alto, até o final da carreira. Então, eu vou fazer toda essa carreira aqui e volto para mostrar para vocês como que eu faço as carreiras tubular de vai e vem, sem ficar aquela marcação, tá? Então, quem já sabe fazer, pode pular essa etapa e fazer 9 carreiras nesse formato, tá? A gente vai precisar de 9 carreiras pro tamanho P e M. Se quer pro G, faz ali mais uma, faz 10, só por garantia, tá bom? 10 ou 11. Aí fica a critério de cada um. Depois, no final, eu passo mais ou menos a altura que deu pro gancho ali, né? E daí a gente consegue facilitar. Mas pode fazer bem tranquilo de 10 a 11 carreiras, que tá bem tranquilo pro tamanho G. Pro P, se for P e M, pode seguir os 9. Se for PP, a gente faz ali umas 8 carreiras, 7 a 8 carreiras, tá bom? Então, eu vou fazer aqui toda essa carreira e volto com vocês depois. Terminei a minha carreira aqui, não fiz ainda a finalização dela, só pra mostrar pra vocês como que ficou. Tá uma carreirinha inteira de ponto alto, tá? É importante que na hora de finalizar aqui, vocês vejam se tá tudo do mesmo lado pra não prender torto, tá? Então, você vem aqui, nesse último ponto, a gente vai inserir a agulha, não é nessa primeira argolinha, é no segundo ponto alto, a gente vai inserir a agulha e vai fazer um ponto baixíssimo. Feito isso, ó, a carreira não fica aquele ponto aberto aqui no final, tá? Ele finaliza mais fechadinho. Então, a gente vai fazer uma correntinha, vai virar o trabalho, vai vir aqui aonde tá essa mesma correntinha e vamos fazer um ponto baixo e uma correntinha para dar o nosso primeiro ponto alto. E assim, a gente vai seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, tá? Fazendo desta forma, o trabalho ele vai ficar mais harmônico no final, que é esse processo aqui, tá? Aqui eu fiz carreiras todas de vai, tipo, só num sentido, sabe? Sem fazer esse vai e vem. Então, que nem aqui a gente finalizou, virou a peça e vai começar uma carreira no avesso. Depois a gente vai finalizar essa carreira, vai virar o trabalho de novo e vai fazer os pontos nesse sentido. Então, ele vai ficar esse trabalhado aqui, tá? Então, por isso que é importante aqui na parte de cima a gente fazer nesse formato também, justamente para não ficar essa divisão de pontos que nem ficou aqui no meu, tá? Então, isso eu só fui me atentar quando eu comecei a fazer aqui. Então, não valeria a pena para mim desmanchar e fazer de novo, porque eu ia fazer outra peça e gravar para vocês. Essa aqui é uma peça teste, uma peça piloto que eu fiz para ver se vai dar certo. Então, a gente vai seguir nessa sequência por 9 carreiras, tá? Isso pro tamanho P e M. Pro PP pode fazer 8, pro G pode fazer 10 e pro GG 11, tá? Então, sempre uma carreira a mais por tamanho. Só o P e o M que eu mantenho 9, porque é pouca diferença de uma pessoa para outra. Às vezes a pessoa tem um quadril ali, né? Mas a cintura um pouco mais afinada, a altura do umbigo até no gancho, às vezes é a mesma altura, então o P pro M é pouca diferença, tá? Então, faz as 9 carreiras, depois que a gente fizer essas 9 carreiras aqui, eu venho explicar como é que a gente vai fazer a cava da frente e a cava de trás, porque a parte de trás precisa ser maior para tampar um pouco mais o bumbum, tá bom? Então, depois de feito isso, essas 9 carreiras, essa parte aqui de cima, eu venho explicar essa parte de baixo. Essa parte aqui, a gente vai fazer por último, antes dos babados, claro. Então, a gente vai fazer, terminar essa, vamos seguir para essa, depois a gente vem aqui na parte de cima, tá? Então, é importante deixar essa parte depois, porque aqui é onde vai afinar para a cintura e a gente vai colocar um elastiquinho, ó. Então, ele tem elástico e o cordãozinho, ele é apenas para dar um charminho. Então, não há necessidade do cordão, tá? Eu coloquei porque eu vi na inspiração, achei bem legal, bem bacana. É algo a mais para ajustar ali, para deixar fofo os shorts, né? Então, essa parte aqui a gente faz depois. E por último, a gente vai fazer o babado. Eu vou gravar um vídeo separado pro babado, justamente porque se a pessoa quer fazer o babado e colocar num shorts jeans, numa calcinha que já existe, essas de carnaval, também pode estar colocando, tá bom? Então, não há necessidade de estar fazendo shorts em crochê. Pode pegar qualquer hot paint e pode anexar e costurar essa parte. Fazendo só os babados, pode costurar eles depois, tá bom?
É importante que quando você finalizar essas carreiras, que a gente vai fazer de vai e vem, ó, a gente notar aqui, tá vendo, ó? Fiz o meu ponto alto no último ponto aqui, ó, e aqui a gente tem que ficar atento, ó, porque a gente começou a carreira aqui nesse ponto. Então, aqui, ó, ele vai ficar meio que escondidinho esse ponto aqui. Então, você precisa fazer ele também. Por quê? Porque aqui a gente tá pulando um ponto para começar, né? Então, como a gente finaliza aqui, ó, pulando esse ponto de base, fazendo a finalização no segundo ponto, é importante que quando a gente termina a carreira, a gente venha e faça esse último para não ir diminuindo a peça. Tá? Então, ele não pode causar essa diminuição. Então, se você não fizer esse pontinho que fica escondido aqui, ó, simplesmente vir e finalizar, a carreira vai, ó, vocês podem ver que ela já começou a engomar aqui, ó. Então, ela vai começar a diminuir, ela vai fazer isso aqui. Então, não, tem que fazer aquele último pontinho que fica bem escondido aqui, ó. Tá? Então, um ponto alto aqui, finalizou, vem no segundo ponto, faz. Então, sobe a correntinha, vira o trabalho, vem aqui no ponto de base, ó, tá vendo? Porque você finalizou aqui nesse, só que você vai começar fazendo o ponto nesse daqui. Então, por isso que às vezes aqui, ó, né, vamos desmanchar, quando a gente não faz, ó, dá a entender que o ponto começou aqui, mas ele não começou aqui, ele começou no próximo. Então, esse daqui é necessário você tá fazendo também, tá? Então, finaliza, faz a correntinha, vira o trabalho e você vem aqui, aonde você tem, ó, tá vendo? Onde você fez esse ponto. Faz o ponto baixo, uma correntinha e tem o seu primeiro ponto alto. E segue fazendo, então, as 9 carreiras de ponto sobre ponto até a gente começar fazer a cava lá pra virilha, tá? Na cava do shortinho. Então, eu vou fazer agora, essa parte aqui eu não vou mais gravar, eu vou fazer essas 9 carreiras, finalizar e vou trazer pra vocês, então, aquela outra parte. Mas aqui vocês já começam a perceber, ó, que não fica a marcação de carreira. Então, a gente não sabe aonde começou e aonde terminou. Tá vendo? Porque fica bem bonitinho, fica lindo mesmo o ponto, tanto de um lado quanto do outro. E depois, se você quer usar como avesso, você escolhe qual lado você quer usar como avesso, ó. Porque ele não fica essa marcação. Então, fica maravilhoso, fica ótimo mesmo, tá? É um jeito, assim, de tá fazendo. Eu gosto de trabalhar dessa forma, justamente porque não fica aquela verruga no crochê, né? E vai ficar bem bonito no final. Então, você não vai saber onde você começou, onde finalizou a peça, tá? A gente que é crocheteira sabe, mas quem pegar na mão não vai saber, tá? Então, agora aqui eu vou fazer vou finalizar essa parte e daí depois eu trago o restante pra vocês. Terminei as minhas 9 carreiras de ponto alto e agora a gente vai pra parte da cava dos shorts, tá? Aqui a gente dobra ele bem certinho, pega aqui aonde a gente começou, né, finalizou a carreira, faz a marcação, porque essa parte aqui vai ficar pra lateral, tá? Então, centralizou bem certo a peça, deixa eu abrir um espaço aqui, ó, tá vendo? Você vai fazer a seguinte medida, você vai pegar o palmo da sua mão e você vai colocar, ó, nem fechado e nem aberto. Você vai simplesmente pegar e colocar aqui, ó, tá vendo, ó? Tipo, o dedo quase encostando ali e aqui. Então, você vem e faz essa marcação, porque você vai começar a fazer essa cava aqui. E do outro lado, você vai fazer exatamente igual. Se você quiser contar a quantidade de pontos que tem aqui e contar a quantidade de pontos aqui para começar, você pode fazer isso, tá? Então, aqui, essa medida a gente vai fazer na parte da frente, tá? Então, atrás é um pouquinho menos aqui que a gente vai deixar de espaço. Então, primeiro, vamos contar: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Vou vir aqui no 25, lembrando que isso daqui é conforme qualquer medida, eu tô fazendo o tamanho M, tá? Então, se você for fazer o G, você pode deixar menos aqui, pra cá vai ficar um pouquinho maior aqui, tá? Então, essa medida aqui é baseada no tamanho, por isso que eu falo, coloca uma mão. Se você achar melhor, pega uma calcinha que você tenha, se for pra você, pega uma hot paint, né, no tamanho G, se você tem aí também pra medida de cliente, e faz baseado, você pode ir fazendo essa cava no tamanho dessa hot paint, tá bom? Pra não ficar também muito curto atrás. Se a pessoa quer a opção de fio, também não tem problema, tá? Isso aí vai de cada cliente. Mas isso daqui é a medida que eu tô fazendo.
Então, eu vou vir aqui nesse lado, eu vou contar também. 2, 4, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. No 25, eu vou terminar o meu ponto, tá? Eu vou marcar com alfinete, porque é o que eu tenho. As minhas argolinhas aqui em casa, lá e somem, né? Aquelas marcação de carreira, some. Então, aqui eu vou marcar também, só pra eu não perder isso aqui. Porque aqui, ó, a gente vai fazer a finalização da carreira, né? Então, eu vou fazer só uma correntinha aqui, vou deixar um fiozinho e vou cortar esse fio. Cortei o meu fio, deixo ele solto aqui, tá tudo certo. Então, eu venho aqui nesse ponto onde eu fiz a marcação, vocês estão vendo que a gente tá do lado direito da peça, né? Vocês vão virar ela do avesso aqui, ó. E vão começar a fazer por aqui. Então, vocês vão ver qual que é o ponto que a gente fez a marcação, ó. E nós vamos começar pelo lado avesso, tá? Pra dar essa sequência de pontos. Então, se ali tá do lado certo, aqui o ponto vai ficar agora aqui nesse lado, nesse sentido. Então, a gente insere aqui, ó, e a gente já vai fazer uma diminuição nesse mesmo ponto. Então, como que eu faço? Eu venho, né, ó, faz uma laçada, faz como se fosse uma correntinha aqui, ó, vem dentro desse ponto aqui e faz um ponto baixo, tá? Só o ponto baixo. Dá a laçada e já vem pro próximo e já fecha um ponto alto. Aqui a gente já tá fazendo uma diminuição. Então, a gente vai seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até o penúltimo buraquinho lá do alfinete, tá? Porque lá a gente vai fazer uma diminuição no final também. Então, a gente vai dar essa sequência de pontos até ali. Depois eu tiro a medida pra vocês bem certinho de quantos centímetros ficou essa parte aqui. Porque daí, às vezes, pro tamanho G, pode deixar 1 centímetro a mais, pro tamanho PP 1 centímetro a menos, né? Então, tudo é isso aí, de 1 a 2 centímetros, sempre essa diferença de um tamanho pro outro. Desculpa se às vezes a câmera treme, gente, porque eu tô segurando o suporte do celular. E às vezes ele fica batendo na mesa enquanto eu tô crochetando, tá? Mas isso é... E aqui eu tô fazendo rápido porque realmente é ponto alto, né? Se você trabalhou até aqui é porque você sabe fazer o ponto alto, então não tem necessidade de eu estar fazendo devagar. Geralmente nessa parte eu já pularia, né? Pra acelerar o vídeo. Mas eu tô fazendo aqui com vocês porque é um pedacinho bem curto. E eu vou ensinar a próxima carreira e assim a gente vai fazer as diminuições seguindo todas as carreiras, tá? Então, até fazer a parte da cava lá. Aí depois a gente parte pra parte do quadril ali, né? Então, ó, tô chegando aqui quase no meu alfinete, tá? Então, tem que cuidar, eu tenho que cuidar pra não me espetar. Mas vocês também podem fazer a marcação com um fiozinho aí de linha mesmo, né? Um pedacinho de linha e pode amarrar ali pra marcar, se não tem um marcador, não tem problema, tá? Então, aqui eu tenho que fazer mais 2 pontos normais ainda. E tá vendo que a gente chegou aqui, ó? O ponto de finalização é esse aqui, né? Então, eu tenho 2 pontos, né? Então, eu vou vir aqui, vou inserir, ó, vou dar a laçada, inserir a agulha e vou tirar só uma vez e vou deixar aqui. Vou dar a laçada de novo, venho no próximo, tiro só 2 e seguro os 3. Aí, venho, puxo e tiro os 3 de uma vez. Entenderam? Vamos lá de novo. Vou desmanchar. Então, ó, terminei meu ponto. Vou dar a laçada, inserir no ponto de base, puxar a linha... Pega a linha e tiro 2 e seguro na agulha. Laço o fio, venho no buraquinho do ponto de base, puxo o fio, laço o fio de novo, tiro só 2, aí eu vou ficar com 3 aqui na agulha. Então, eu venho, laço e tiro os 3 de uma vez. Então, aqui eu fiz uma diminuição, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou lá fazer uma correntinha...
eu vou virar o trabalho, e aqui a gente não vai fazer só 2 diminuições, a gente vai trabalhar 3 diminuições, porque eu preciso que ele se feche, porque aqui ele tá muito grande. Se eu for tirar de 2 em 2, perdão, se eu for tirar de 2 em 2 aqui, ele vai ficar muito triangular assim. Não, e eu preciso que ele feche, e eu preciso ter o espacinho ainda que passe no meio da virilha ali, né? Então, o que que eu vou fazer agora? Então, aqui, ó, fiz a correntinha, virei o trabalho, eu vou vir nesse ponto de base e vou fazer só um ponto baixo, tá vendo? Então, aqui eu vou fazer a mesma diminuição que eu fiz no final dessa outra carreira. Vou laçar, vou vir aqui no ponto de base, vou puxar a linha, vou tirar 2 e vou segurar. Vou vir aqui, vou puxar 2, ó, e vou tirar. Então, eu fiquei com 3 e fechei. Aqui eu matei 3 pontos de uma vez, tá? E lá no final eu vou fazer da mesma forma. Eu vou fazer 3 diminuições, né? Uma diminuição tripla, não 3 diminuições. Eu vou fazer 3 pontos fechando no mesmo, tá bom? Então, vamos fazer até o final, e nós vamos fazer isso nas próximas carreiras também. E, gente, na parte de trás é um pouquinho diferente, tá? Pra quem entende, já quer ir fazendo essas diminuições, já tem, a gente precisa que a parte de trás fique um pouco maior. Então, não é apenas os pontos que a gente vai deixar mais ali, tá? Tem também o formato aqui, quando a gente vai fechando, então, tem também a finalização ali, tá? Então, a parte de trás chega a ser mais importante que a parte da frente, pra não errar e não ficar muito curto, muito fechado, tá bom? O meu tripé vai escorregando aqui, o celular fica muito pesado, e ele vai descendo. Então, vamos lá. Ó, estamos chegando aqui no final, tá? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui a gente tem o ponto de finalização da carreira anterior. Então, a gente precisa desse, desse e desse, né? Então, são 3 pontos no final que precisa deixar pra fazer a finalização. Então, esses 2 eu faço o ponto normal ainda. E aqui, eu venho nesses 3 e faço da mesma forma. Laço a agulha, insiro no ponto de base, puxo, dou uma laçada e tiro 2. Vai ficar com 2 fiozinhos na agulha. Dou uma laçada de novo, entra no outro buraquinho, puxo o fio, ficou assim. Então, venho, laço o fio e tiro 2. Eu vou ficar com 3. E vou fazer isso de novo aqui no último ponto de base, ó, tá vendo? Então, fiquei com 4. Tiro todos de uma vez aqui, ó. Entendeu? Ó, ele já ficou uma diminuiçãozinha maior. Dou a minha correntinha pra virar do trabalho e vou fazer da mesma forma. Serão 3 diminuições. Nesse primeiro ponto, a gente faz apenas um ponto baixo. Nos outros 2, a gente já vem e faz essa finalização aqui, ó. Tá vendo? De pega 2, tira 2, pega 2, tira 2. E vai ficar com 3. Por que que aqui eu já faço só um ponto baixo? Porque esse ponto baixo já conta como meio, como essa entradinha do ponto alto aqui, tá? Então, por isso, ó, já matei 3 pontos de uma vez só. Então, vem de novo, faz ponto sobre ponto até lá no final. A gente vai fazer isso por 5 carreiras, então, a gente já tem, eu já tô na terceira, vamos fazer mais 2, e daí eu volto pra mostrar pra vocês que vai ter uma alteraçãozinha ali na sexta carreira, tá bom? Eu fiz as minhas 5 carreiras, e aqui eu estive analisando, a gente pode seguir por pelo menos mais 3 carreiras fazendo essa mesma diminuição, tá? Então, serão no total de 8 carreiras. Então, eu vou seguir fazendo mais 3 aqui, e daí a gente volta
pra fazer o restante ali da cava, tá? Então, aqui, eu fiz as minhas 8 carreiras de diminuição tripla, tá? A primeira foi apenas diminuição de 2 pontos e depois a gente diminuiu 3 de uma vez. Então, uma carreira foi com uma diminuição, né, dupla ali, de 2 fiozinhos só. E a outra a gente fez essa diminuição tripla aqui por 7 carreiras. Aqui, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai seguir fazendo essa diminuição tripla no começo e no final. Só que aqui no meio a gente vai fazer mais uma diminuiçãozinha para ele fazer esse biquinho aqui para ir para a virilha. Confeccionei, então, aqui as minhas 8 carreiras. E o que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai começar a fazer um pouquinho mais de diminuição, tá? Por quê? Porque a gente precisa chegar nessa cava aqui, tá vendo? Ó, essa é a parte da frente. Então, a gente precisa fazer essas 2 carreiras de diminuições aqui no meio também. Então, além dos 3 pontos de diminuição que a gente vai fazer de cada lado, a gente vai fazer ela centralizada aqui no meio por 2 carreiras. Por quê? Porque a gente precisa chegar nessa parte que vai passar bem embaixo aqui, ó, entre as 2 pernas, na virilha, né? Então, a gente precisa fazer pelo menos uma quantidade de carreira reta aqui pra passar embaixo, pra não ficar machucando aqui, porque toda calcinha que a gente vai usar, o hot pant ou shortinho, tem essa parte menor, certo? Então, aqui, ó, a gente tá nessa etapa aqui em cima, tá vendo? Então, a gente precisa fazer essas outras 2 carreiras de diminuição pra chegar nesse efeito aqui. Então, aqui na parte da frente, a gente vai fazer nesse formato. A gente vai seguir fazendo essas 3 diminuições aqui, então, com essa centralizada, e vamos fazer, no mínimo, ali, 5 carreirinhas, né? De 4 a 5 carreirinhas retas para fazer esse efeito aqui do meio das pernas. Na parte de trás, a gente não vai fazer isso. Na parte de trás, a gente vai fazer somente as diminuições na lateral, e a gente vai vir diminuindo aos pouquinhos, porque ela não vai ter essa carreira reta. Ela vai vir, ó, se eu te mostrar aqui, ó, todo o shortinho, deixa eu só ajeitar ele aqui um pouquinho melhor, ó. Todo o shortinho, ele vai vir diminuindo, 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 e quando ele chega aqui no meio, ó, ele termina com a última carreira com os mesmos 7 pontos. Então, eu só venho e costuro aqui. Então, essa costura, ela vai ficar meio que embaixo também entre as pernas, tá bom? Então, a gente não vai fazer carreira reta na parte de trás, por isso que a gente não vai fazer essa diminuição. A gente faz um pouquinho mais de carreira aqui, na parte da frente, e essa aqui a gente deixa pra parte de trás, porque não vai aparecer, ela fica bem escondidinha no bumbum, tá bom? Então, eu vou terminar essa parte da frente aqui, vamos fazer essas 2 carreiras com vocês, e depois as outras a gente vai fazer só sequência mesmo, tá? Deixa eu tirar o celular daqui, ó. Vamos lá, então, a gente fez uma correntinha, vamos fazer uma correntinha pra virar, né? Vamos vir aqui no ponto de base, ó, vamos fazer essa mesma diminuição com uma correntinha, um ponto baixo aqui, laça, vem e faz essa diminuição aqui, ó, né? Nos 2 pontos e tira tudo. Aí, vem, faz 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, pra gente ter certeza onde fica o meio, você dobra aqui, ó, ele não tem uma quantidade exata, tá? Você pode dobrar aqui, ó, e você vê quais são os 3 pontos que ficam no meio, ó. Então, eu vou fazer mais um ponto normal, e nesses outros aqui eu já vou fazer a diminuição, ó. Então, aqui, e aqui eu já vou fazer a diminuição tripla, né? Que é pegando a agulha e soltando 2, pegando a linha, passando e soltando 2. Vou ficar com 4 fios na agulha e vou tirar todos de uma vez. Então, a mesma diminuição que a gente faz no começo e no final, a gente vai fazer aqui centralizado. Então, vem e continua fazendo ponto sobre ponto. E os 3 últimos ali, a gente vai fazer aquela diminuiçãozinha ali também, né? Ó. Segura na agulha, e no último ponto a gente vem, segura na agulha, puxa o fio e fecha com tudo, tá? Uma correntinha pra virar, e a gente vai repetir esse processo nessa carreira. Então, vai vir, né? Faz o nosso pontinho baixo ali, e vem e segue nos outros 2 pontos fazendo diminuição. Então, aqui fica um ponto, ó, a gente vai fazer
2, 3. A gente vai fazer essa segunda diminuição, ó, tá vendo? A gente tem a diminuição aqui, então, um ponto anterior a gente vai usar pra fazer a diminuição, né? Puxa a linha, tira 2, vem bem nesse aqui onde a gente fez toda a diminuição, faz a mesma coisa, e no próximo a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, transformando tudo num ponto. Então, vocês podem ver que a gente já tá com 4 pontos, então, né? 1, 2, 3, 4. A gente, ó, 5, 6, e vai ficar bem certinho ali os últimos 3 pontos para fazer 7. Se você estiver fazendo um tamanho menor, tenta deixar a quantidade de diminuição exatamente isso. Acho que o meu vai ficar com 8 aqui, ó. Mas não tem problema, tá bom? Não, isso não altera em nada, não precisa ser exatamente os 7 pontos, tá? Então, aqui eu fiquei com 8, ó. Então, vou fazer a correntinha de separação. Se quiser deixar com 7, pode deixar com 7 pontos. Mas aqui eu já vou fazer as minhas 5 carreiras de ponto sobre ponto para ficar embaixo da virilha. Então, o que que eu faço? Agora, eu não vou fazer diminuição, né? Então, eu fiz a minha correntinha, vou virar, vou vir aqui nesse ponto, vou fazer um pontinho baixo e vou fazer uma correntinha, que dá o meu ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto por toda a base. E vou fazer isso de novo, vou virar, vou fazer uma correntinha pra virar, vou fazer o meu ponto baixo aqui no ponto de base, uma correntinha, e vou seguir fazendo ponto alto. Então, a gente faz isso por 5 carreiras, tá bom? Aí, finaliza com ponto baixíssimo ali, né? E corta o fio. Já vou terminar essa e já mostro pra vocês, porque daí a gente vai dar sequência na parte de trás dos shorts, tá bom? Finalizei as minhas 5 carreirinhas, fiz um pontinho, uma correntinha aqui no final, puxo um pouco do fio e corto, tá? Não precisa deixar um fio muito longo, porque daí a gente deixa o outro. Se você já quiser arrematar esse lado, pode arrematar. Quer arrematar esses outros fiozinhos? Pode ir arrematando já, tá? A gente não vai usar eles, então não tem necessidade de deixar eles aqui. Eu vou fazer o arremate dos meus já também, e vamos partir para a parte de trás. Tá? O que que a gente vai fazer aqui na parte de trás? Ó, vocês estão vendo que a gente deixou? A gente tem que centralizar aqui de novo, contar os 25 pontos, é importante que deixe na parte da frente os 25 e 25 também para ele não ficar torto, porque senão a gente, né, dobra de qualquer jeito aqui, de um lado fica sobrando mais e de outro menos. Então, a gente vai vir, vai fazer essa contagem de ponto bem certinho ali, tá? Deixando os 24 pontos aqui, os 24 pontos aqui, vocês deixam a quantidade de pontos que vocês deixaram ali no começo, né? Se tiver a marcaçãozinha, ótimo, tá? Então, eu vou fazer a minha marcação aqui agora, da contagem de ponto. Como que a gente vai fazer na parte traseira? Então, aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22... 24. Então, o meu terminou exatamente aqui, a parte da frente. Então, eu vou alfinetar de novo, só pra eu saber. Do outro lado, eu não vou alfinetar, porque eu sei, porque é onde começa as carreirinhas aqui, ó, tá? Então, é aqui onde a gente fez essa finalização. O que que nós vamos fazer? Ao invés de a gente deixar 24 pontos, nós vamos deixar 21. Então, a gente vai comer 3 pontinhos de cada lado, tá? Então, vamos começar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. No 21, tá vendo? A gente vai vir, insere a agulha e vamos começar o nosso trabalho. Então, ó, tá vendo que vai ficar, tipo, praticamente um dedo a mais do que a parte da frente? Desse outro lado, a gente vai fazer exatamente igual. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. No 21, eu vou vir e vou fazer a minha marcação. Então, lembrando que aqui eu tô do lado avesso da peça, né? Então, a minha carreira, a parte da frente, tá aqui, ó. Não significa que é o avesso da peça em geral, mas é o avesso da própria peça. E o que que a gente vai trabalhar aqui atrás?
A gente vai começar fazendo exatamente como a gente fez na frente, inserindo a agulha e já fazendo uma diminuição dupla, né, no caso de 2 fiozinhos. E as próximas carreiras, a gente vai fazer todas elas diminuindo 3, igual a gente fez aqui, todas. Até mesmo essas aqui, tá? Porque como ela é um pouquinho maior, isso aqui ela vai finalizar um pouquinho a mais aqui. Tá vendo? Ela vai terminar mais ou menos aqui. Então, essa carreira aqui, a gente não vai fazer nenhuma, a gente só vai fazer as carreiras de diminuição mesmo. Então, aqui, eu vou fazer o comecinho dessa aqui com vocês, vou mostrar a finalização, e depois a gente vai seguir diminuindo, e eu vou contar quantas carreiras que a gente vai fazer de diminuição, tá bom? Eu vou explicar dessa forma. Então, eu não vou fazer toda ela com vocês, porque aqui a gente não vai trabalhar essa parte, e a gente não vai trabalhar essa parte. Então, ela simplesmente vai vir descendo, diminuindo, 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 e ela vai terminar mais ou menos aqui, tá? E essa parte a gente vai vir, vai costurar na finalização da peça ali, e já automaticamente vai ficar a parte de trás maior do que a parte da frente. Sem essa cava aqui, porque isso aqui já é o suficiente para passar ali embaixo do bumbum, tá? Pra não ficar aquela coisa muito curta, porque isso aqui automaticamente aumenta, né? Ele vai fazer isso daqui. Então, pra não ficar muito grande e essa parte acabar afinando pro bumbum, tá? Por isso que tem que fazer desse tamanho mesmo, justamente pra não ficar nada aparecendo, né, gente? Então, deixei meu ponto bem esgaçadinho aqui pra marcar que é onde eu vou começar. Vou fazer uma laçada na agulha, vou vir, vou inserir aqui, vou fazer o meu primeiro ponto baixo, vou dar uma laçada, vou vir no próximo e vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu já fiz um ponto de diminuição. Vou seguir fazendo ponto sobre ponto até o final. Eu vou fazer e já volto. Cheguei no meu último ponto aqui, vou fazer essa diminuição. Então, dou a laçada, insiro a agulha, puxo 2, dou a laçada, insiro bem aqui na minha marcação, puxo 2, dou a laçada e puxo os 3 de uma vez. Então, eu vou fazer minha correntinha pra virar, e aqui a gente vai começar a fazer aquela diminuição tripla, tá? Que são 3 pontos de uma vez. Então, as próximas carreiras serão todas assim, exatamente como na frente. Pontinho de base ali, né? Então, vem, faz as 2 diminuições. Então, aqui a gente já tem as 3 diminuições. Faz ponto sobre ponto, e aqui no final a gente vai fazer as diminuições daqueles 3 pontos aqui no final também, que nem a gente já fez lá na parte da frente. Já adiantei as minhas carreiras aqui de diminuição, então, a primeira eu fiz apenas 2, e as outras eu fiz com 3 diminuições, todas elas. Então, na minha aqui, no total, já deu 2, 4, 6, 8, 10, 12 carreiras, tá? Finalizando aqui nas 12 carreiras, a gente precisa que tenha 15. Então, assim, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer menos diminuições nessas outras, tá? Nessas 12 carreiras, essa aqui, antes da gente fazer uma diminuição, a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? Então, totalizando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A gente tá com 12 pontos. Então, aqui a gente vai fazer uma diminuição no começo. Opa, vira o trabalho. Então, a gente tá na carreira 14 agora, né? Então, a gente vai fazer uma diminuição, aqui um pontinho baixo, vai vir no próximo ponto e vai fazer um ponto normal. Então, automaticamente, a gente já tem a nossa diminuição. Então, vem, faz ponto sobre ponto. Meu fio começou a enroscar, gente. Ponto sobre ponto. E ali no final, a gente vai fazer mais uma diminuição. Aqui e aqui. Ai, meu pontinho ficou escondido ali, ó. Peraí, gente. Minhas filhas brigando. Então, a gente fez essa diminuição. E aqui, a gente vai virar o trabalho e a última carreira a gente vai fazer
ponto sobre ponto também. Tá? Então, faço a minha primeira laçada ali, né? Primeiro ponto, e venho e faço ponto sobre ponto. Que a gente vai totalizar aqui com 8 pontos, se eu não me engano. Deixa eu só fazer e já confiro. Dois, quatro, seis, oito, o meu ficou com 9. Então, eu vou fazer só mais uma, que é até bom ficar uma carreira mais atrás, porque geralmente o bumbum é maior que a parte da frente, né? Eu vou fazer uma diminuiçãozinha aqui, nessa última carreira, e já vamos contar para ver com quantas carreiras a gente ficou na frente e quantas carreiras a gente ficou na parte de trás do bumbum, tá bom? Quantos pontos finalizou ali? Esse, lembrando que é pro tamanho M, pro tamanho G vai finalizar com 2 carreiras a mais, que o tamanho PP vai finalizar com uma carreira a menos, né? 2 carreiras a menos. Então, assim, não existe uma regra. Eu vou fazer o meu pontinho aqui. Vamos ver, do 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ó, tô com 16 na parte de trás. E vamos ver na parte da frente, ó. Tá vendo? Ó, ela tem que ficar assim, ó. A parte da frente tem que ficar menor, ó, um dedinho de cada lado menor do que a parte de trás, tá? Então, aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, ó, tá com uma carreira a mais. Porque vai fazer essa voltinha aqui, vai costurar. E automaticamente vai dar 1 centímetro a mais ali. Então, aqui, a gente vem agora e faz. Tem gente que gosta já de fazer, vir com pontos baixíssimos e unir aqui, tá? Eu faço diferente, eu vou fazer meio que costurando. Então, eu vou deixar um fiozinho aqui, ó. Um comprimento aqui, esse comprimento já é necessário pra tá fazendo isso. Ó, puxo. Venho aqui desse lado mesmo, não tem problema. Eu vou fazer, grudar uma peça na outra assim, ó, tá? Esse aqui a gente esquece, ó, deixa ele de ladinho aqui, segura. E esse aqui que é maior, o que que a gente vem? Vem aqui nesse primeiro ponto, ó, tá vendo? Nesse primeiro ponto aqui, a gente insere a agulha e vai sair ali do outro lado. Vai fazer isso com esse mesmo ponto aqui. Vai inserir e vai passar. Você vai vir com a agulha e vai puxar aqui pra frente, ó, tá vendo? E vai jogar lá pra trás. E você vai repetir esse processo por todos os pontos, tá? Ó, e vai jogando pra trás. Pode ir com essa agulha mesmo, quem tem agulha de tapeçaria pode estar inserindo na agulha de tapeçaria. Mas eu já faço com esse fio mesmo, com essa agulha mesmo, porque menos trabalho de estar inserindo a linha ali na agulha, né? Então, é a praticidade mesmo. Mas para quem não tem prática e prefere estar inserindo numa agulha de costura, pode estar fazendo isso também, tá? Vai passando de um lado pro outro sem apertar muito, tá? Mas também sem deixar muito folgado. Faz exatamente na mesma tensão de ponto ali do crochê, tá? Então, nesse último ponto, a gente vem insere também. E aqui nesse último pontinho, a gente vai inserir também, ó. Insere aqui, vem aqui no último pontinho e faz isso. Aí, o que que eu faço pra finalizar? Deixa eu só puxar aqui de volta que não veio pra frente. O último ponto é mais apertadinho, então é mais difícil dele passar às vezes, tá? Eu venho nesse mesmo buraco, só que eu puxo somente um dos fios, tá vendo? Ou se for um fio único, às vezes estiver usando Cleia, ou o fio Anne, ou o fio Charme, né? Que tudo isso depende também do fio que você estiver utilizando. Você vem, abre o fio e passa só a metadinha dele, tá? E eu já faço um nozinho aqui, justamente para ele não soltar. Então, eu já arremato aqui mesmo, porque depois eu vou vir passando os babados, né? Eu faço 3, já por garantia, e corto o meu fio. Ali do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou aproveitar, eu vou passar um fiozinho só lá pro outro lado e vou puxar, ó, tá vendo? E já faço o meu nozinho aqui nessa pontinha. Ó, já venho, vou fazendo o meu nozinho aqui na pontinha. 3 nozinhos e corto o meu fio, tá? Então, agora a gente vai dar sequência eu vou liberar esse vídeo já e vamos fazer agora essa parte aqui de cima,
Vou passar as medidas do shortinho e vamos fazer o babado, tá? Vamos para as medidas básicas do meu shortinho, tá? Aqui, ai, perdão, gente. Aqui, de largura, ó, o meu tá com 43 centímetros, tá? Lembrando que ele vai esticar. Aqui, de altura da parte feita, tá com 8 centímetros. Aqui, só na cava, ó, ele faz 16 centímetros, tá? Isso pro tamanho M, que nem eu falei, um P para M. Então, a altura total aqui com a cava, ó, ele já tá com 22, tá? Fora que a gente vai ter mais ou menos uns 3 centímetros aqui com aquele babadinho, com aquele ponto telinho, tá? Com o ponto rede. Então, esse ponto rede que a gente vai fazer aqui, mais a finalização do elástico, dá em torno de uns 3 centímetros. Então, ele vai ficar com uma altura total de cava de 25 centímetros, tá? Se é um tamanho maior para tamanho G, que precisa ser 27, automaticamente, quando você fizer maior a largura aqui, essa parte aqui vai ficar maior e vai descer mais. Então, isso é normal. Por isso que não é para seguir a quantidade de carreiras que eu fiz, e sim o tamanho. Se você fizer maior aqui do lado, automaticamente, quando você colocar a mão aqui, né, o seu palmo para fazer essa diminuição, para começar essa cava, o shorts vai vir um pouquinho mais pro lado, essa cava vai ficar maior aqui e automaticamente vai ficar mais alto. Então, tá certíssimo. Se ficar menor, mesma coisa. Vai colocar a mão, vai diminuir um pouco e ele vai diminuir um pouco aqui. Então, seguindo o nosso projeto, a gente vai fazer essa parte de cima, então, aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu vou começar exatamente aqui nessa parte, ó, pra ficar toda a marcação nesse lado de cá, tá? O lado da peça não tem diferença nenhuma, nem mesmo aqui onde foi costurado, tá? Por isso que eu gosto de costurar dessa forma, porque independente do lado, ele fica exatamente igual. Então, é só ajeitar os shorts, vir com o seu fio aqui em cima, neste ponto onde a gente começou, ó, insira a agulha. Pode fazer aquela correntinha de início, se você quer, né? Faz aquela laçadinha na agulha, pode fazer, né? Só pra começar. Vem e dá um ponto baixo, uma correntinha aqui anexando. Então, você vai fazer mais 3 correntinhas, vai pular. A gente tá nesse ponto aqui, então, a gente vai pular 1, 2 e vai vir aqui no terceiro, ó, e vai colocar com um ponto baixo. Vai fazer 3 correntinhas, vai pular 2 pontos, vai vir no terceiro e vai fazer um ponto baixo. E vai fazer isso por toda a volta, sempre pulando 2 pontos e anexando no terceiro. Fazendo 3 correntinhas, pulando 2 pontos, fazendo no terceiro. Quem sabe fazer já esse ponto, pode fazer aí 4 carreiras inteiras desse formato, tá? Intercalando entre eles. Mas eu vou fazer aqui, ó, vou dar sequência nessa carreira e já volto pra mostrar pra vocês como que eu faço essa parte aqui sem ficar marcação, tá? De fazer sequência direta daí, tá? Então, eu vou continuar com as minhas 3 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro eu venho e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro eu faço meu ponto baixo, pela carreira inteira, tá? Vou fazer essa daqui e já volto pra mostrar como que eu faço aqui pra ir direto. Fiz toda a minha volta, cheguei aqui no final e cheguei bem próximo aonde eu comecei. Gente, é um cai caneta daqui, um cai caneta de lá, que olha, minha mesa é muito pequena. Às vezes passo raiva com elas, mas vamos ao foco. Ó, tá vendo? Terminei bem próximo, vocês estão vendo, ó? O que que eu vou fazer? Eu vou desmanchar, porque ficou muito perto. Se fosse assim, 2 pontos de separação, não teria problema. Mas ele tá muito perto, porque esse começou aqui. Aqui deu sorte, ó, de eu terminar e sobrar 3 no meio. Então, eu vou pular direto. Eu vou vir aqui no meio dessa primeira correntinha, dessa primeira argolinha, e vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou vir reto. Eu não vou vir fazer aqui e subir, porque geralmente o que é o mais comum? Vir aqui no ponto de base, fazer um ponto baixo
e seguir fazendo correntinha até aqui. Só que eu acho que fica muito marcado. Então, o que que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer dessa forma. Não vai atrapalhar no resultado final. Então, eu venho, faço as 3 correntinhas, venho dentro dessa argolinha mesmo e só faço um ponto baixo. E sigo fazendo 3 correntinhas, ponto baixo dentro desta outra argolinha, venho e faço um ponto baixo. 3 correntinhas da próxima argolinha, um ponto baixo. 3 correntinhas na próxima argolinha, ponto baixo. Então, você vai fazer isso por 4 vezes. Então, aqui eu já tô na segunda carreira. Vamos fazer a terceira e a quarta nesse formato, sem precisar fazer a finalização, tá? Então, quando a gente terminar a próxima carreira, que vai vir aqui, ó, vai chegar aqui nessa última argolinha, vai fazer as 3, vai vir aqui dentro, vai fazer 3, vai vir aqui dentro, vai dar sequência. Você só precisa marcar onde você começou, porque depois, quando você tiver 1, 2, 3, 4 carreiras prontas, você vai finalizar ela aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que eu finalizo e como que eu faço a última carreira pra gente colocar o elástico, tá bom? As minhas carreiras estão todas prontas. Então, aqui eu fiz 4 carreiras de babadinho, né? E aqui agora a gente vai pra finalização dessa carreira e colocar o elástico. Como que a gente vai fazer? Aqui a gente fez pontos, 3 pontinhos, né? 3 correntinhas e foi anexando entre elas. Então, automaticamente, esse babadinho, ele aumenta, porque aqui a base dele é menor. Então, aqui, para ele voltar nessa base aqui, fechar e a gente conseguir fazer com que o ponto fique assim, a gente vai fazer o quê? Então, aqui no último ponto, também quero mostrar pra vocês como que eu fiz essa finalização, ó. Eu fiz os 3 pontos normais, eu vim aqui, ó, dá exatamente em cima da onde a gente começou, e eu só faço um ponto baixo também. Então, pra nós dar continuidade nisso aqui, então, foram 4 carreiras, 1, 2, 3, 4. Lembrando que você pode fazer mais pra tamanho G e menos pra tamanho P, tá? PP. Então, aqui também você pode fazer pro tamanho G, qualquer coisa mais 2. Quer fazer tudo fechadinho? Não tem problema. Ao invés de fazer 9 carreiras, você pode fazer, eu já tinha dito pra fazer 11, você pode fazer 12 ou 13, tá? Então, substituir essas 4 aqui por 2 carreiras de ponto fechado também, que não tem problema algum, tá? Então, aqui a gente vai fazer o quê? Lembra que aqui embaixo a gente pulou 2 pontos e fez o pontinho baixo? Aí, pulou 2 pontos, outro pontinho baixo. Aqui, a gente vai fazer igual. 2 correntinhas, vem no meio, um ponto baixo. Então, agora, essa última carreira, ao invés de ser 3 correntinhas, vão ser 2. Então, automaticamente, a mesma quantidade de pontos que tinha aqui, vai estar aqui. Então, 2 correntinhas, ponto baixo. 2 correntinhas, ponto baixo. E assim por toda a volta, tá? Essa é a finalização dos shorts, e daí a gente vai colocar o elastiquinho ali só pra firmar. Se for uma pessoa que quer fazer ajustável, não tem elástico, quer fazer só com a cordinha, não tem problema. Você pode estar fazendo depois uma carreira de pontos baixos, tá? Só pra fazer a barrinha, aqui, vai colocar 2 pontos aqui no meio, um ponto aqui, 2 pontos no meio, um ponto aqui. E assim vai, tá? Não tem necessidade de estar colocando elástico. Eu gosto de colocar elástico para dar uma firmada, mas isso fica a critério de cada um, porque ele vai a cordinha da mesma forma, né? A cordinha ali é todo o charme da peça. Então, quem não quer a cordinha, só faz assim, faz com elástico. Quem quer colocar, não quer colocar elástico, coloca a cordinha. Ah, eu quero os dois, igual o seu. Coloca os dois, não tem problema. E, gente, lembrando que isso aqui não é padrão, tá? Não é obrigatório seguir essa ordem. Mas se você gostou desse modelo e você quer fazer igual, é o jeito que eu faço, é o jeito que eu fiz o meu shorts, e pra você ficar igual, é isso aí. Agora, se você quer alterar, quer fazer todo telado, quer mudar a ordem, não tem problema, faz do jeito que você se sentir à vontade, tá bom? Então, isso aqui, cada um faz o seu. A gente vai finalizar essa parte, e eu vou liberar esse vídeo. Eu ia liberar antes, mas eu consegui
gravar toda essa finalização da base e depois fazer só o vídeo do babado. Por quê? Porque o babado eu posso fazer com que a pessoa adapte a outra peça. Não precisa ser necessariamente a essa peça. Então, vai conseguir adaptar com qualquer peça. Às vezes, um vestido de crochê, um biquíni, um top. Então, independente da peça, a pessoa consegue estar usando, tá? Então, só vou terminar o meu aqui, quase finalizando, inclusive. Estamos conversando e eu já tô dando a volta inteira. Ele automaticamente, gente, ele vai enrugando um pouquinho, ó. Tá vendo? Ele vai fechando os pontinhos. Então, ele vai dando efeito ao trabalho, diferente daqui, que às vezes ficou mais fechadinho, porque esticou um pouco mais a peça, né? Esgaçou ali, porque a gente fez um pouco mais de pontos. Mas conforme a gente vai fechando esses pontinhos tela, fazendo essa barrinha, ele vai dando esse efeito colmeia aqui esse ponto rede aqui na peça. Fica bem bonito mesmo, tá? Ó, tô terminando, viu? Falta bem pouquinho aqui pra finalização. E a gente vai... Essa parte é a parte mais rápida. Ele não é um shorts demorado de se fazer, tá? Quem tem prática, já pegou a manha ali no começo do vídeo, consegue tá fazendo até sem visualizar. Então, o que que acontece, ó? Como que a gente vai fazer a finalização aqui? Cheguei próximo, aqui foi onde eu comecei a carreira anterior. A gente não vai fazer um ponto aqui e depois fazer outro lá. Não, eu fiz dois, eu venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, já deixo ela aqui, porque a gente vai passar a carreira com elástico. Que nem eu falei, você não quer fazer com elástico? Não tem problema. Vem fazendo ponto baixo aqui já, ó. Faz 2 pontos baixos dentro da correntinha e aqui no ponto baixo em cima de ponto baixo. Aí, aqui dentro, você faz duas correntes, dois pontos baixos, perdão, e aqui um ponto baixo. 2 pontos baixos no vãozinho e um ponto baixo no ponto de base. Então, é sempre assim, tá? Independente se for com elástico ou sem, é dessa forma. Então, eu vou desmanchar porque eu vou colocar elástico. Eu quero colocar elástico no meu. Então, é assim que eu vou fazer. Deixa eu só pegar ele aqui e mostrar como que eu faço. Eu uso muito esse Lastex aqui, sabe? Porque ele é bem fininho, ele não marca tanto, ele dá uma ajustada bem de leve e não fica aquela coisa que aperta demais o corpo, tá? Eu vou até mostrar aqui na peça pronta, ó. Então, ele dá uma leve ajustada e ele fica bem suave, tá bom? Então, que nem eu falei, quer fazer essa barrinha sem elástico? Pode fazer, não tem problema. Quer manter só o elástico sem a cordinha? Também não tem problema, tá? Então, assim, fica a critério de cada um faz do jeito que achar melhor. Aqui a minha medida, o que que eu faço? Eu geralmente pego a peça exatamente na metade, tá? E eu corto o meu elástico na metade da peça. Então, por exemplo, eu vou fazer uma volta, ó. Eu tô medindo aqui da metade até aqui no final. Então, isso daqui é o suficiente para eu fazer a peça inteira, porque ele estica bastante, tá vendo, ó? Então, eu vou dobrar o meu elástico no meio e vou medir exatamente sem esticar, sem nada, aqui da pontinha até na metade do meu shortinho, tá? Então, eu vou cortar. Se você quer um elástico duplo para ficar um pouquinho mais firme, não tem problema. Você solta essa ponta aqui e você corta o dobro, né? Você vem, ó, sem cortar, sem nada, você vem e mede aqui. Aí, eu faço o corte, eu gosto de usar duplo. Eu vou fazer um nozinho normal, fazer mais uma vez só pra forçar. Essa ponta aqui, geralmente eu corto e dou uma leve queimadinha, só pra não ficar soltando aqui a pelinha. E o que que eu faço? Eu abro e... Ó, tá vendo? Eu abro, eu vou virar ele, fazer um X e vou dobrar. Então, ele vai ficar um elástico duplo. E ele fica exatamente na metade do shorts, ó, sem esticar, sem nada. Se eu esticar, ele dá tranquilo pra pôr no shorts inteiro,
tá? É dessa forma. Então, eu venho aqui com aonde tá o meu nozinho, volto aqui no final da peça, né? Pego meu trabalhado, ó, tá vendo? Coloco o meu elástico aqui. Eu não costumo segurar ali nem nada. Então, conforme eu vou fazendo, eu já vou puxando. Então, ó, segurei porque eu vou conduzir esse elástico. Pode usar elástico roliço, pode usar qualquer elástico. E venho aqui dentro, já vou fazendo ponto baixo, ó, tá vendo? 2 pontos baixos, um ponto baixo em cima de outro ponto baixo. No vãozinho, 2 pontos baixos. Se achar necessário, pode até fazer 3 aqui, não tem problema. E mais um ponto baixo aqui, tá? Então, aqui em cima, nessa parte, fica a critério de cada um. Se você achar necessidade de colocar 2, coloca 2. Colocar 3, coloca 3. Então, aqui você faz conforme você vê que vai fazendo, conforme o fio que vai usando, se há necessidade de fazer mais ponto ou não, porque independente da quantidade de ponto que você vai fazer, ele vai apertar. E quando for esticar, ele vai esticar no máximo da peça mesmo. E é só para passar ali no quadril, tá bom? Então, mas a pessoa tem a cintura mais larga do que o quadril. Não tem problema, gente. Isso aqui vai ceder, né? O elástico pode estar colocando maior, não precisa ser exatamente na metade, faz um pouquinho maior, mas ele é um elástico que ele estica bastante, então vale a pena. Então, eu vou fazer toda a volta aqui, ensino a fazer o cordãozinho e vamos partir para os babados. Prontinho meu shorts com o elástico colocado. E agora, eu vou ensinar uma forma rápida de estar fazendo esse cordãozinho sem necessidade de estar ficando fazendo correntinha e voltar fazendo ponto baixo ou ponto baixíssimo, tá? E sem precisar estar usando mais de um novelo. O que que a gente vai fazer? Geralmente, esse cordãozinho eu pego e faço um cordão de 1,5 m, tá? Então, tamanho padrão, mesmo que sobre. A gente vai medir esse fio 1,5 m 5 vezes. Vai fazer a medida aí, ó. Mediu uma vez. Volta aqui com a fita no começo, uma vez, 2. Vai fazer isso por 5 vezes. Feito isso por 5 vezes, digamos que eu já fiz aí 5 vezes, você vai dobrar o fio e nós vamos trabalhar ele assim. Vai fazer uma correntinha e aí você vai fazendo correntinha, 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 até acabar todo esse fio que você puxou ou tiver 1,5 m. E ele vai ficar nesse formato aqui, tá? Ele vai ficar mais grossinho, ó, utilizando 4 fios. Se você tem 2 novelos, não tem problema, pega as pontas dos 2 novelos e faça aí, tá? Se for fio charme, por exemplo, também, tá? Pode ser feito com qualquer fio. Então, é isso aí, tá? Então, aqui está prontinha a nossa base do short, ele é exatamente assim. Quem quer vender como hot paint também pode, faz uma carreirinha aqui de ponto baixo. E esse é o shorts, a base do shorts. Pode ver também que aqui ele padronizou os pontos, diferente desse meu primeiro, que aqui a gente fez, que eu fiz só com carreiras de vai, né, num sentido, e aqui foi vai e vem. Então, olha como ele muda o trabalho. Então, por isso que é muito importante se ligar nisso também quando a gente tá trabalhando o crochê, tá? Então, aqui ele ficou todo no mesmo sentido e fica mais harmônico, né? Parte da frente menor, parte de trás maior. Então, bora lá pra parte 2 pra fazer o babado.